Alô, alô, alô. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu não sei quem estava aqui de manhã, que viu a apresentação que eu fiz por volta da hora do almoço. Quem já assistiu? Quem esteve aqui? Legal. Só para saber, porque nós vamos agora, daqui a pouquinho, ter um painel muito interessante. Tá? Na verdade, nós vamos falar sobre como é que é esse momento que a gente vive de inovação e inteligência artificial, tudo isso que vem acontecendo. Mas antes da gente iniciar o painel propriamente dito, vamos alinhar algumas coisas. O que realmente vem acontecendo? Né? Se a gente olhar essa árvore aqui, olha, que na verdade isso aí existe, está no Rio Grande do Norte, parece que ela tem uma parte que está verdinha e a outra, parece não, né? Está seca. Mas é uma metáfora exatamente para a gente perceber uma coisa. O que a tecnologia nos trouxe e o que a tecnologia nos tirou? Na verdade, o que elas trouxe de bom e o que elas não nos trouxe de bom, né? Então, ela nos trouxe máquinas inteligentes, nos trouxe uma agricultura e uma pecuária de precisão. Ela me trouxe conexão global, me trouxe conforto e comodidade na vida da gente. E por aí vai. São várias coisas, queda da mortalidade, né? Uma taxa de alfabetização que vem diminuindo com mais inclusão das pessoas. Ela me ajudou também, me permitiu uma abundância de dados e fazer que em vários segmentos de negócio a gente consiga ter decisões muito mais assertivas, né? Com análises mais interessantes. Me trouxe novas formas de trabalho, me trouxe também cidades inteligentes. Na verdade, ela me proporciona hoje a colaboração entre seres humanos e as máquinas, né? Agora, e se a gente perguntar ao outro lado, o que a tecnologia nos trouxe de não tão bom? O que ela nos tirou? Ela nos tirou, de repente, a nossa paz. Nos trouxe muita solidão, muita ansiedade, né? O que mais? Ela aumentou a taxa de suicídio. Isso é uma constatação, gente. É impressionante como as pessoas estão sozinhas, né? Escassez de água, seca, desaparecimento de espécies, e por aí vai, aumento da poluição, taxas cada vez mais, né, difíceis, às vezes, para produzir, perda da privacidade. Nós vimos o que aconteceu há pouco tempo com o Facebook, né? Sem petróleo, sem empregos, e ela vem também proporcionando uma coisa que não é legal, que é a exclusão. O que a tecnologia deveria fazer, que era incluir as pessoas, quanto mais ela está desenvolvendo, a percepção que eu venho sentindo é que ela está também excluindo. Será que o carro autônomo, a impressora 3D no laboratório do dentista, uma operação de alta tecnologia realizada por um robô, será que as pessoas mais simples terão acesso? É uma coisa que nós temos que pensar, né? Então, serem humanos, será que nós vamos ficar sem humanos? A inteligência artificial toma o nosso lugar, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a perceber que nós estamos num mundo tecnológico, que eu chamo de digital tech, economy tech. Um mundo onde nós temos tudo relacionado à tecnologia. Eu falo de uma agricultura de precisão, de um agrotech. Eu falo de um green tech, do biotech, do blockchain, do mobile, do drone, máquinas totalmente automatizadas, gerando e transformando a nossa indústria para uma indústria mais avançada.
Onde fica todos os nossos trabalhos, nossos empregos, com as máquinas atuando em todos os processos que se repetem? Uma economia da inovação, que é uma economia totalmente preditiva. Essa é a economia do futuro. Essa economia, ela está avaliada já em mais de 10 trilhões de dólares e que aguarda os empreendedores lá do lado de fora para fazer uso dela. Às vezes fica complicado a gente pensar, e aonde fica o ser humano nisso tudo? Nós estamos falando de um desemprego tecnológico. As maiores potências do mundo estão preocupadas com isso. E a gente, infelizmente, ainda não vê o governo preocupado com isso. O estudo de futuro é feito pelos grandes países, os países mais desenvolvidos. Nós estamos falando de robôs professores como uma iniciativa que a Israel teve há pouco tempo, colocar robôs para dar aula e depois medir o aprendizado e chegar à conclusão que os alunos com robô aprenderam mais. Qual é a conclusão disso? Que o nosso modelo de ensino está equivocado. As escolas estão ensinando profissões, as universidades formando pessoas com profissões que não vão mais existir em 5 anos. Cada vez mais nós temos que começar a repensar. Estamos falando de algoritmos, de que é a inteligência artificial, do machine learning, essas máquinas. Todo dia a gente convive com machine learning. Eu escrevo uma palavra no meu celular, o próprio celular já começa a completar. Gamificação, internet das coisas, bots, novos valores. Uma economia totalmente colaborativa. Organizações que nascem e crescem numa velocidade muito grande. São as organizações exponenciais. Startups, o Brasil já tem 4 unicórnios. São empresas que começaram e já valem mais de $1 bilhão. Nós estamos falando de uma customização em massa, onde eu posso sim comprar um carro especificamente do jeito que eu quero. E tudo vai ser assim. Nós estamos falando de cada vez mais nós entendermos que a obsolescência é a regra. Se nós não entendermos a jornada do nosso cliente, do nosso aluno, do nosso paciente, a tendência é fechar. Cada vez isso vai ficar mais forte. Cada vez. Eu venho chamando isso, que nós estamos não na indústria 4.0, nós estamos numa vida 4.0. Por que é 4.0? Porque chamar de 4.0 que já teve 3 para trás. Então vamos falar agora em vida 4.0. É uma vida diferente. E que nós vamos ter que todo dia pensar que estamos no famoso mundo VUCA, é um mundo volátil, incerto, complexo e acelerado. O mundo da Revolução Industrial 4.0, da Indústria 4.0, aonde todos os processos são automatizados. Tudo que o ser humano fazia e vem fazendo de forma repetitiva, independente do segmento que ela atua, vai ser substituído. Não tem volta. Mas tem uma boa notícia. O ser humano ainda tem um ponto que o poder das máquinas não consegue ultrapassá-lo. Ainda, que é a criatividade. Então, cada vez mais, nós temos que ter o foco na colaboração, na união de mentes. Para nós superarmos tudo isso, é só juntando 2 cérebros. 2 cérebros juntos não vão ser 1 mais 1 igual a 2. É exponencial.
eu trouxe aqui só para a gente começar. A ideia disso aqui é só colocar uma pimentinha mesmo, que a gente vai bater um papo. Isso daqui, olha, eu trouxe como exemplo, essa empresa, Hikvision, ela substituiu centenas de pessoas por alguns robôs, que fazem todo o processo de logística desse depósito, que é o warehouse. Todo o processo, não tem mais uma alma lá dentro. A inteligência artificial, a inovação, essas tecnologias disruptivas, elas vão entrar em todos os segmentos. Ela não vai escolher. Mais cedo ou mais tarde ela vai entrar. Então ela vai entrar no retail, que é o varejo, vai entrar na indústria, vai entrar no transporte, vai entrar no smart city, no healthcare, no agronegócio, que está muito forte. Eu falei para vocês, quem ouviu aqui do nosso projeto, nós vamos comentar sobre o Ideas for Milk, onde a gente coloca isso muito forte. A força que a tecnologia tem contribuído para alavancar negócios, alavancar toda a cadeia de valor do leite, vem alavancando a cadeia de valor de toda a agricultura, da pecuária. Nós estamos falando, e é interessante, eu colocando aqui uma pesquisa, aconteceu agora, está fresquinho, em Londres, um evento fortíssimo sobre inteligência artificial. Foi agora em outubro. Eu coloquei aqui alguns dados para a gente pensar. Quando perguntando se na adoção acelerada dos desafios dessa tecnologia, 94% das companhias acreditam que a inteligência artificial trará vantagem competitiva. Mas uma empresa em 20 está num processo de adoção. Olha que interessante. Quando a gente pensa em o RPA, que é o Robot Process Automation, né, o mundo, de um modo geral, 18% planeja. Como China é um outro mundo, eu separei, na China, 30% dos respondentes querem entrar nisso. Já estão trabalhando com isso. Ou seja, o mundo está dormindo. O resto do mundo está dormindo. Mais uma estatística interessante. Eu comentei na apresentação anterior, isso aqui é só um aquecimento para a gente fazer um painel aqui, né, que as profissões estão mudando. O jovem, nos próximos anos, vai mudar de profissão de 4 a 6 vezes. Que não era normal há alguns anos atrás. Ficava até aposentar. Profissões vão desaparecer, novas vão surgir. Uma profissão muito nova, de algum tempo, que é o Data Scientist, cientista de dados, os Estados Unidos têm uma carência de 151 mil cientistas de dados, acima disso. A cidade de Nova York tem uma carência de mais de 34 mil. A área do Silicon Valley, que é São Francisco, uma carência acima de 32 mil pessoas com essa habilidade. E Los Angeles, mais de 12 mil. Eu pertenço à Sucesso Minas, eu sou vice-presidente de Startup e Empreendedorismo. Desculpa, gente, eu achei que eu estava continuando uma palestra, eu nem me apresentei, né? Mas meu nome é Carrusca, porque não tinha o mestre de cerimônia, ele falhou, não pôde aparecer hoje. Mas há muitos anos eu lido com a inovação, são mais de 20 anos. Fui muitos anos da IBM, morei muitos anos no Silicon Valley, né? E hoje eu também ajudo a Sucesso Minas como vice-presidente de Startup e Empreendedorismo. E nós fizemos uma pesquisa lá, que está no ar. Inclusive, eu convido a todos vocês a participarem dessa pesquisa. Não paga nada, é só entrar no site, tá? sucessominas.org.br. Ou pode entrar no nosso site também, tá? Que é queroinovar.k.br, que vocês vão achar o link lá dessa pesquisa. É uma pesquisa para saber do impacto das tecnologias e da 4ª revolução industrial na vida das pessoas, nas empresas. Olha o que me assusta. Olha que interessante. Quando perguntado, essa aqui nós estamos com mais de 900 respondentes. Quando perguntado, inúmeras pessoas serão
substituídas por robô ou sistemas não estarão aptos para assumir novas posições de trabalho a serem criadas. Falando que se o robô vai substituir, 90% dos respondentes concordam. Tá? Quando pergunta se a substituição do ser humano por robô e sistemas levará ao desaparecimento de empregos, de milhões de empregos, quase 70% também concorda. Agora, olha a outra resposta. Quando pergunta da ameaça, eles concordam. Mas, quando pergunta, o seu setor e sua função serão especialmente beneficiados, pois aí ele fala o seguinte, olha, eu concordo que meu setor vai ser beneficiado. E do outro lado, quando a gente pergunta, quanto tempo a sua profissão ainda vai existir? Olha, olha aqui, muito mais que 10 anos, de 10 anos para cima, nós temos mais de 70%, se somar os dois ali, olha, quase 70% acha que a profissão dele só vai sumir em 10 anos. Tem 10% ali, não, 10 anos, até quase 20%. E 5 anos, 10%. Apenas que vai substituir abaixo de 2 anos, nós temos ali, sei lá, 3%, 2%. Então, isso assusta. As pessoas acham que não é para ele, isso não é comigo. Isso não é para mim. E o que está acontecendo? Nós estamos numa transição cultural. E essa transição é a seguinte, nós saímos do modelo, lá do século XIX, de artesãos. Partimos para um modelo hierárquico de gestão do negócio, que é isso aqui. Migramos no século XXI, pelo menos é o que acontece por aí, para um modelo todo em rede. E o que é foco do meu estudo há mais de 20 anos, da gestão colaborativa. E o que na minha opinião, está acontecendo? Hoje, nós temos esse modelo que ele se aproxima àquele modelo do século XIX, só que agora as pessoas estão conectadas. Elas estão sozinhas, mas conectadas. E esse é o modelo que vai vingar. A gente está voltando com uma conexão. Então, a gente precisa, cada vez mais, estar conectado, saber o que está acontecendo, né? E perceber, nesse ponto, na colaboração, que nós partimos de uma economia agrária, passando por uma revolução industrial, depois entramos na economia do conhecimento e agora estamos na economia do humano, aonde o centro das atenções são as pessoas. Não adianta eu ter a inteligência artificial, ter a melhor tecnologia, se eu não tenho quem use, quem faça aquilo funcionar. Esse é o foco da inovação colaborativa. Esse é o conceito que nós colocamos, que é a união de cérebros. É criar ambientes inovadores através da união de cérebros. E fechando, comentando com vocês aqui, e a gente colocou no mercado já há alguns anos, né, uma plataforma que ajuda as organizações a se repensarem, chamada plataforma CARE, que ela ajuda a empresa a ter um modelo de gestão que permita a inclusão, permita o compartilhamento de cérebros, mas que mantém uma governança. Esse é o foco. E fechando, não querendo assustar, mas para vocês verem a importância do ser humano nos dias de hoje. Em 2017, e essa aqui é uma estatística que não é minha, do Fórum Econômico Mundial. Se vocês olharem ali do lado direito, vão ver que as características, habilidades ligadas ao ser humano, a criatividade aparece em 10º lugar. E tem outras. Orientação a serviços, negociação, né? Do lado de cá, a criatividade vem para o 3º lugar, em 2020. O pensamento crítico vem para o 2º lugar. Na verdade, o que eu tenho ali? Das 10 habilidades, tá? Eu tenho 3, 6, 7 são relacionadas a pessoas. 7. Então, gente, esse era a Pimentinha. Eu gostaria agora, é uma satisfação muito grande aqui para nós, que estamos aqui nessa Latinoware, que vocês viram aqui, como é que foi bacana a abertura, né? Há tantos anos. Eu queria convidar aos amigos aqui, o Paulo, Cláudio,
o Eric e o Carlos, da Renditalk, a Embrapa, o PTI e a White Martins, para a gente bater um papo, trocar algumas ideias sobre realmente o que vem acontecendo com isso tudo. Então, por favor, gente. Alô, alô. Enquanto eles trazem outros microfones, gente, a ideia aqui é um bate-papo informal, né? Eu costumo falar que quando a gente senta assim, quando as opiniões são diferentes, é que é bacana. Porque aí se complementam, né? E para a gente conversar um pouco, eu vou pedir para que cada um rapidamente assim, se apresente, fala quem é e tal, né? E depois a gente abre aí para um bate-papo. Eric, ali. Tá bom. Alô. Primeiramente, Mauro, obrigado pela oportunidade de estar participando do painel. Agradeço também a PTI, toda a organização do evento Latinoware. Bom, meu nome é Eric Leite, eu sou engenheiro por formação, tenho mestrado em inteligência artificial e hoje atuo como gerente da área de análise avançada da White Martins. Para quem não conhece, a White Martins é líder aqui na América Latina na fabricação de gases industriais, então a gente atende desde o hospital que precisa de oxigênio até a Coca-Cola que precisa de CO2 para botar no refrigerante. E a minha área, ela basicamente tenta, muito do que o Mauro falou, né, difundir essa cultura 4.0 na empresa, né, olhando para todas as áreas, seja uma área de operação, logística, que precisa reduzir custos, que está sempre buscando uma solução para a tomada de decisão, seja para a área de negócios, com a força de vendas, que também precisa da informação muito rápido, seja em aplicativos, seja em dashboard, para tentar ser mais competitivo no mercado. Acho que a competição é a palavra-chave aqui. Então, a minha área tenta desenvolver, com a ajuda de cientistas de dados, engenheiros de dados, soluções digitais para fazer com que a White Martins seja muito mais produtiva no mercado de gases industriais do Brasil. Obrigado, Eric. Boa tarde a todos. Sou Cláudio Osako, sou diretor técnico do Parque Tecnológico Itaipu. Esse parque tem 15 anos, ele é mantido pela Itaipu, e o modelo de operação nosso é bem simples. Na verdade, são 3 grandes áreas de atuação. A primeira delas é educação e cultura. Posso citar daí as relações que nós temos com as 3 universidades que estão dentro do nosso ambiente. Uma universidade estadual, a UniOeste, com 4 cursos de graduação. Uma universidade federal, a UNILA, com 28 cursos de graduação dentro do parque. Desculpa, ela tem 29 cursos, 18 estão dentro do PTI. E a Universidade Aberta do Brasil. O segundo grande ponto, ou o grande eixo do Parque Tecnológico, são os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, que foram criados sob demanda da Itaipu. Então, diversos laboratórios relacionados à energia, relacionados à automação, relacionados a armazenamento de energia, energias renováveis, entre outros. E o terceiro eixo mais desafiador deles é o eixo de empreendedorismo. Então, nós temos uma incubadora de empresas e também temos uma demanda para colocar as tecnologias desenvolvidas no parque no mercado também. É um desafio porque nós somos uma fundação, tem algumas restrições quanto à comercialização, mas já estamos com uma política de negócio para implementar já para próximos meses, de fazer relação com empresas de seção de tecnologia, né, e colocar tudo que a gente desenvolveu de competência ao longo de 15 anos no mercado. Tá? É um desafio ter um parque e responsabilidade também, né, porque as demandas de Itaipu, quando ela faz como se estivesse fazendo para o mercado também. Então, os requisitos que a Itaipu exige dos nossos sistemas e equipamentos envolvidos no parque é o mesmo que ela faz com qualquer fabricante. Mas, graças a isso, a gente conseguiu uma musculatura de competência para também atender o setor elétrico brasileiro. Tá? Então, é uma jornada, né, desenvolver um parque. Para vocês terem ideia, são 7.000 pessoas todos os dias circulando naquele ambiente. Nós temos 600 funcionários do parque, cuidamos também do turismo da Itaipu, da operação do turismo. Deixo o convite
a vocês que estão aqui de procurar as possibilidades de relacionamento conosco, tá? Se forem estudantes, temos espaço para a bolsa de pesquisa, se forem empresários, temos possibilidade de relacionamento também. Tá, é isso. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Paulo? Boa tarde, quase boa noite a todos. Prazer de estar aqui com vocês nessa tarde e noite, depois dessa apresentação do Karuski e dos colegas que aqui estão. Meu nome é Paulo Martins, eu sou economista, tenho mestrado e doutorado em economia aplicada, sou pesquisador da Embrapa. A Embrapa é um órgão do governo, uma empresa do governo federal, trabalha com inovação especificamente voltada para a produção de alimentos, fibra e energia. E é esse complexo que hoje nós temos no Brasil e que faz do Brasil o único país do mundo a fazer agricultura no ambiente tropical. A gente trabalha com universidades, trabalha com órgãos de pesquisa, IPT, inclusive, é um dos parceiros que nós temos 42 unidades espalhadas pelo Brasil. Eu trabalho numa específica voltada para o leite. Acho que a gente vai ter muita coisa interessante para conversar, e eu, particularmente, para aprender aqui com vocês nessa tarde e noite. Obrigado, Paulo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carlos Vanderlan. Eu sou hoje diretor de tecnologia da HandTalk. Para quem não conhece a HandTalk, ela é um negócio de impacto social, hoje aqui no Brasil, onde a gente trabalha produtos de acessibilidade para o surdo. Então, a HandTalk nasceu da ideia de um aplicativo, que hoje já tem mais de 2 milhões de downloads, e com soluções também comerciais, que é o tradutor de sites. Levar informação do português, que é a nossa língua oficial, para Libras, que é a língua brasileira de sinais, que também é a nossa língua oficial. A segunda língua oficial do país está lá na Constituição. Então, hoje a gente trabalha com essas soluções de acessibilidade para o surdo, e o bom, já falando de impacto aqui, de social, dessa preocupação com o social, é ver que o cenário hoje, comparado a 2012, é das empresas terem realmente essa preocupação de trabalhar os seus canais de comunicações com acessibilidade. Então, hoje a gente tem clientes como Samsung, Magazine Luiza, o primeiro grande e-commerce acessível em Libras do Brasil, Banco BMG e vários outros clientes que realmente abraçaram essa causa, viram que aquele canal de comunicação dele estava inacessível, uma vez que mais de 70% dos surdos não compreendem o português, ou seja, estão offline, a maioria desses sites estão offline para esse público final. E isso é uma coisa que a grande maioria desconhece. Então, dos grandes trabalhos que a gente faz é evangelizar também da importância da acessibilidade, principalmente com a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que está muito em voga aí. Então, esse é um propósito, um legado aí que a gente vem trabalhando durante esses últimos 6 anos. Obrigado, Carlos. Bacana demais, né, gente? Para a gente começar assim com uma pimentinha, eu acho que a inteligência artificial ela tem um efeito muito comportamental, sabe? Se a gente perceber que o filho da gente, ou até um de vocês aí hoje, pode passar na frente da TV, ou de repente daqui a um tempo, e falar para ela, liga. E ela liga. É isso? E, de repente, amanhã, você fala com ela, liga, e ela te fala, o programa predileto que você gosta, ele está atrasado, eu já consultei 10 minutos. É para ligar mesmo ou é para esperar? Normalmente, provavelmente, o seu pai, ele sentava na poltrona, ou senta hoje, e troca os canais com o controle remoto. Não é isso? O seu avô levantava do sofá, por isso que ele não tinha barriga, estava inteirinho, né? Ia lá, pegava um botão que não tinha tecla, e rodava para um lado, rodava para o outro, colocava bombril na antena, até funcionar a televisão para ele assistir o jornal dele. E o bisavô, de repente, ele via a vida acontecer pela janela, porque não tinha TV. Então, esse efeito comportamental da tecnologia, da gente poder... na minha opinião, as organizações, as empresas, têm que entender que esse jovem que está chegando, ele já chega com a tecnologia nas mãos. Então, ela tem que estar preparada para recebê-lo.
como a Handtalk falou, tem que estar preparada já com equipamento que possa fazer a inclusão daquele surdo, não é isso? Então, só para provocar, eu gostaria de fazer a pergunta para o Paulo, os outros ficam à vontade para complementar. Eu pensei o seguinte, porque a inovação corporativa, essas tecnologias disruptivas, como a inteligência e tudo, ela se aplica, às vezes, muito bem às grandes empresas. Mas, hoje que a gente até está junto no projeto, como você pensa nessas tecnologias numa startup que se podem beneficiar delas? Carrusca, a primeira coisa assim, que eu gostaria de falar para essa turma jovem e bonita que está aqui conosco, é que nós temos uma notícia muito boa para eles. A gente sabe que o Brasil, nesse momento, está com, formalmente, 13 milhões de desempregados, e eles são a primeira geração que não serão desempregados. E sabe por que vocês não serão desempregados? Porque não haverá mais a palavra emprego. Então, se pode parecer que é uma boa notícia, é uma notícia, no mínimo, que merece reflexão. Acabou esse negócio da minha geração, do Carrusca, vou te salvar aqui, você já é um exemplo de empreendedor. O que o mundo está sinalizando com muita clareza, e o Brasil não tem como fugir, é que todos nós teremos que ser empreendedores. E aí entra essa questão muito relevante que o Carrusca coloca. Como é que as organizações estão procurando se adaptar a esse ambiente de competição que foi colocado pelo Eric lá no início? Como é que isso acontece? Como é que nós vamos transformar essa sociedade que sempre foi de grandes empresas, mas que não competiam, que matavam a competição, que faziam o discurso favorável à competição, mas era um discurso da boca para fora, para esse mundo em que a tecnologia efetivamente transformou tudo, e até pesquisa de opinião hoje já não permite uma tranquilidade muito grande, porque os mecanismos de comunicação eletrônica fazem com que a gente modifique posicionamento numa rapidez muito grande. Então, como é que uma grande empresa se coloca? Essa é uma questão que a minha empresa, a Embrapa, que trabalha com pesquisa, ela se viu diante de uma realidade, e a gente começou a discutir, assim, como sobreviver a esse ambiente. E fica muito evidente que uma grande empresa não inova. Grande empresa não inova. A grande empresa, ela tem tantos controles internos, é necessário ter tanto processos de efetivo controle para que você possa comunicar ao seu controlador, ao seu investidor, que ele tem tranquilidade em relação ao dinheiro que ele colocou na empresa, que aí, sem contar outros problemas, que senão eu vou ficar fazendo palestra aqui, que a empresa não inova. Então, como é que as grandes empresas estão fazendo? Isso, quando eu cito as grandes empresas, eu estou citando Google, estou citando Facebook, estou citando a própria Embrapa, que é uma empresa claramente de inovação. Só tem uma alternativa para a grande empresa continuar sobrevivendo. É ela se aproximar de quem tem velocidade, de quem tem criatividade, quem tem rapidez. E quem tem velocidade, criatividade e rapidez não é a grande empresa, é a pequena e é a microempresa. Daí que entra o espaço fundamental para as startups. Quando eu vejo o seu caso aqui de 2 milhões de downloads, daqui a pouquinho você vai virar uma empresa multinacional. E aí vai inverter o processo. Você que já foi uma startup, começa a ter uma empresa que caminha para a maturidade, daqui a pouco você vai estar em busca de jovens, já deve estar, como os que aqui estão, que precisam apresentar propostas, e é provável que você vai dar algum processo de participação na sua empresa para que eles tragam a ideia, para que eles amadureçam, para que você continue competindo. Então, Carrusca, só tem um caminho. Todos nós, precisamos estar nesse novo mundo, entendendo que o fundamental é a geração de riqueza, mas o emprego da forma tradicional não existe mais. E cada um de nós, então, vai ter que fazer aquilo que você colocou muito bem no seu aquecimento aqui. Não vai existir emprego, mas o computador não é criativo. Então, nós vamos ter que colocar emoção e criatividade naquilo que a gente vier fazer para a gente gerar renda e fazer um país melhor. Obrigado, Paulo.
Alguém quer complementar aí? Eu gostaria de complementar, Carlos. Vendo do outro lado aqui de quem era pequenininho há 2012, né? Há 6 anos atrás. É muito bom você citar também o exemplo do Google. A gente foi acelerado pelo Google. Então, a gente passou pelo menos 15 dias lá em Mountain View, na Califórnia, conversando com essa galera. E essa aceleração durou uns 6 meses. Então, assim, lá o Google já tem essa preocupação. Ele não tem como dar conta, por exemplo, de grandes projetos sem ter como acessar essas startups a nível mundial em outros países. Foram 5 startups aceleradas do Brasil e tiveram outras de outros países. Porque eles já são fornecedores de ferramentas para que essas startups possam criar essas soluções. Então, nós somos usuários Google, nós somos clientes Google. Então, nessa trajetória de um pouco mais de 6 meses aí, a gente sentiu isso, de 6 anos, a gente sentiu isso na pele. Do pequeno tentando provar o seu modelo de negócio, a algo que tem uma curva muito pequena, um joelho ali para se tornar algo exponencial. Hoje a gente já atende o Brasil todo e a trajetória aí é para 2019 agora, a gente lançar o nosso aplicativo internacional na língua americana de sinais. A gente acabou de receber o investimento da Cavive, que é um family office, de 2,5 milhões. Então, esse nosso planejamento para 2019 é se tornar internacional. Mas isso tem um pouco mais de 6 anos. Faturando tem um pouco mais de 3 anos. Entendeu? É rápido, extremamente rápido, isso às vezes preocupa também, um crescimento exponencial demais, mas não tem como ser diferente hoje em dia, né? A gente vê startups nascendo e morrendo aí a todo instante. E o grande diferencial eu tenho até um exemplo que eu sempre dou daquelas bicicletas antigas, que você tem aquela roda gigante e outra pequenininha. A diferença é que a startup é essa pequenininha, as rotações por minuto nela é muito mais rápido do que a máquina, vamos dizer assim, das empresas tradicionais e convencionais. E não tem como competir. As fintechs estão aí provando isso para os grandes bancos. Então, eles têm um modelo, a gente tem um modelo de validação muito mais rápido, seja do modelo de negócio, ou seja tecnicamente. Vejo isso no dia a dia. Valeu, Carlos. É isso mesmo, a gente vê que a colocação do Paulo vai muito em contra do que a gente veio falando aqui, né? Acho que é certíssimo. O Cláudio gostaria de... Eu só acrescentaria ali nessa linha, assim, dessa lógica de relação de grande empresa e startup, né? A gente tem, só o fato de ter criado o Parque Tecnológico já permitiu ter uma outra dinâmica, também com a própria Itaipu. Itaipu está dentro do setor elétrico é extremamente conservador, e o conservadorismo é o seguinte, é comprar de fora, né? Comprar de marcas consolidadas, marcas mundiais consolidadas. É não arriscar, né? Exatamente. E fazer um parque tecnológico e entender que leva tempo para ter resultado, e o resultado realmente chegou em 10 anos, foi impressionante. A gente conseguir entregar um equipamento e um sistema, instalar dentro da usina Itaipu, foi uma luta. Todas as resistências que vocês possam imaginar aconteceram, tá? Mas conseguimos instalar, né? Então, mas por que isso é importante? Porque a primeira vez a empresa apostou, ao invés de comprar de fora, fomentar toda uma cadeia produtiva, uma cadeia de formação do exterior, apostar que é possível investir localmente, dar o tempo para essa competência acontecer e começar a colher frutos. Então, isso aconteceu em 10 anos, né? Temos 15 anos hoje, faz 5 anos que a gente está numa imagem boa com a Itaipu, né? Mas levou 10 anos tomando chinelada, entendeu? Para começar a acontecer. E outro ponto que a gente aprendeu com a relação do parque é que, inevitavelmente, para acontecer inovação, precisa ter uma aposta e um investimento muito forte em educação, né? Tem um desafio hoje na nossa região que das universidades públicas e privadas que estão aqui, trabalham com tecnologia, está se formando menos de 10% das pessoas, né? Um número que é triste. Por quê? O professor está lá, a estrutura está lá, mas está se formando apenas 10%. O que aconteceu com os outros 90%? Se perderam ao longo do caminho, e eram pessoas que eram para estar incluídas na economia, eram pessoas que eram para estar inovando, eram para estar abrindo empresas, né? Ou para sendo contratado por empresas, né? Então, tem um desafio muito grande, que é engajar o jovem, principalmente no ensino médio, fundamental 2 e médio, que é onde normalmente os governos de estados tomam conta, com exceção dos IF, né? Senão a gente não vai conseguir resolver vamos dizer, uma lacuna que tem de mão de obra especializada. É muito difícil pensar em inovação, em grandes empresas, se a gente não tiver gente capacitada para poder trabalhar.
Concordo plenamente, Cláudio, e tocou num ponto que é impressionante. Eu participo de painéis a falar sobre culinária, mas termina em educação. Não tem jeito, não tem jeito. A gente vai falar de inteligência artificial, vai para a educação. Você vê como o Brasil é carente em educação. E eu gostaria, se o Eric pode complementar alguma coisa. Eu tenho mais uma provocação, mas... Claro, Carrusca. A observação é relacionada ao processo de inovação dentro das empresas grandes, mais tradicionais, que a White Martins, por exemplo, ela fornece um insumo para o aço, né, para a CSN. Então, a gente é mais tradicional ainda que os commodities que tem no mercado. Então, pela perspectiva da White Martins, ela tenta interiorizar essa noção de startups, criando grupos independentes, que, por exemplo, é a minha área, dentro da empresa, e adotar tecnologias e metodologias mais ágeis, né, e conseguir dar rapidez a esses processos. Então, por exemplo, no meu grupo, a gente consegue desenvolver soluções em até 90 dias, né, com um payback, né, com um retorno menor do que 1 ano. Então, a gente estabeleceu essa meta dentro da área, né? E a gente consegue atender a empresa como um todo, não só, por exemplo, na White Martins, a logística puxa muito da gente, porque está sempre com a demanda de reduzir custo. Então, reduzir custo está relacionado a criar soluções que consigam fazer com que o tomador de decisão, o diretor, faça um plano logístico mais otimizado em relação à frota, em relação às entregas, né? Mas também, como eu falei, a força de vendas, contratos. Então, tudo isso, eu acho que para empresas maiores, tentar assimilar essa cultura é importante também. Você já vem usando, Eric, alguma coisa de inteligência artificial na White Martins? Já vem usando alguma iniciativa? Sim, na White Martins a gente desenvolve várias iniciativas, né? Desde a gente construir dashboards, né, usando ferramentas clássicas do mercado, Tableau, Power BI. Então, a gente consegue fazer uma análise descritiva das informações, que às vezes está em planilhas Excel, está em banco de dados, e nem todo mundo consegue acessar isso de uma maneira rápida e misturar esses dados com outras fontes de informação. Por exemplo, botar no mapa, misturar com dados importantes de vendas. Então, a gente consegue, uma vertente que a gente tem de projetos na White. A outra é mais para análises preditivas, ou seja, a gente prevê, tentar não só olhar o passado, mas também prever o futuro. Por exemplo, projetos de forecast, né, de previsão de demanda. Então, na logística da White Martins, é muito importante, para a gente ter uma logística de menor custo, a gente conseguir prever, com o máximo de acuracidade possível, qual a demanda dos meus clientes. Então, você imagina, a gente tem mais de 5.000 clientes espalhados pelo Brasil. A gente tem uma frota de 1.500 caminhões para levar os produtos de oxigênio, argônio, nitrogênio para vários consumidores, hospitais, indústrias. Então, se a gente conseguir entregar no prazo certo, com a menor distância possível, o custo de frete for mais baixo, a gente está otimizando a operação e a gente está reduzindo o custo e dando mais dinheiro para a empresa e sendo mais produtivo, né? Então, um desses projetos é fazer esse forecast de demanda e outros projetos é tentar otimizar o plano logístico, né? Você imagina uma situação da White Martins, onde, como eu falei, 1.500 veículos, você tem plantas espalhadas pelo Brasil todo, clientes espalhados pelo Brasil todo, cada cliente tem restrições, ele pode receber o produto numa hora, segunda a sexta, outros clientes podem só sábado e domingo, dependendo do tipo de caminhão, só alguns entram no local para entregar o produto, outros não. Então, uma pessoa humana, é impossível ela conseguir olhar para tantas variáveis e conseguir fazer um plano de otimização ótimo para essa cadeia logística. Então, você tem que ter um software por trás, onde você vai conseguir modelar essas variáveis e entregar para o tomador de decisão, para os diretores, para o diretor de logística, esse é o plano de distribuição otimizado. Você vai pegar o produto dessa planta e entregar nesse cliente por essa rota aqui que eu desenhei para você. Então, é isso também que a gente faz lá. Obrigado, Eric, muito interessante. Eu quero continuar nessa mesma linha aqui, mas também contextualizar um ponto. Se a gente pensar no carro autônomo, que é tocado por uma inteligência artificial, por exemplo, que é um algoritmo, a gente pensa o seguinte: os carros hoje, a nível mundial hoje, eles provocam 1 milhão de mortes todos os dias. Vocês imaginaram? Essa data, não sei se é todo, é um número muito assustador, mata mais do que guerra. E o ser humano, ele é independente.
é autônomo. Eu, se me der vontade, eu atravesso um sinal, não respeito o sinal de trânsito, eu bebo e vou dirigir. Eu tomo essa decisão, sem perguntar para ninguém. Um algoritmo, não, ele é interdependente. Ele nunca vai beber e dirigir. Ele nunca vai burlar uma lei de trânsito. Se está falando que é pare, pode ser às 4 horas da manhã de um feriado prolongado, no meio do feriado, a cidade está morta, ele vai parar e vai esperar autorização para passar. Então, na mesma linha disso, dessa inteligência artificial, dessas coisas, eu gostaria agora que os outros completassem, o Paulo, o Cláudio e o Carlos, as iniciativas que no agronegócio, o Paulo, eu acredito que poderia ficar aqui 2 meses falando para a gente, mas, infelizmente, nosso tempo é curto. Eu acho que esse painel pediram para a gente não terminar depois da meia-noite, no máximo até 11h59, né? Então, a gente tem pouco tempo, mas para a gente, o Paulo dar alguns exemplos, se o Carlos também puder complementar, inclusive, como ele já é uma empresa, né, que está na ponta, mas, de repente, ele pode citar algum grande cliente, sem citar o nome, alguma iniciativa que ele vem tendo, e a mesma coisa com o Cláudio. Ontem eu tive no PTI, a gente estava visitando os laboratórios e vendo as iniciativas, e vendo iniciativas fantásticas. Esse mundo acelerado das startups, ele faz toda a diferença. E, como o Paulo colocou, não tem saída. Ou as empresas grandes se ligam a isso, ou elas vão fechar. Elas têm que ser picadas num monte de startups. Foi aquela iniciativa, para quem viu aqui no primeiro tempo da minha apresentação, quando eu mostrei a iniciativa de Dubai, que, como eles sabem que o petróleo não dura 60 anos, eles querem transformar todo o governo em startup. Então, Paulo, colabore, e depois eu vou passar para o Cláudio, para o Carlos. Muito exemplo concreto, mas eu vou até passar muito rápido. Desde a utilização de drone, que hoje permite com clareza o produtor fazer o que você chamou de agricultura de precisão, passando até por utilização mais racional de água. Mas eu queria ficar muito especificamente, já que essa é uma região produtora de leite, não sei se você sabe, nós estamos aqui numa região que talvez seja o principal ponto de vínculo com Itaipu, porque Itaipu trabalha com água e energia. E leite é, sem dúvida alguma, água, 88% é água, e é também energia. Então, eu vou ficar só em 2 questões muito simples, né? A primeira é que leite exige muita utilização de mão de obra, e a robótica, a automação, a inteligência artificial está vindo sendo saudado. Ninguém está com medo da máquina substituir o homem, porque o homem já não quer mais fazer aquelas operações terríveis. Então, quem já teve a oportunidade de ver um robô fazendo a ordenha de vaca, é um negócio impressionante. O robô primeiro desinfeta o úmero da vaca, são 4, né? São 4 tetas, acerta com precisão, fica lá procurando com o infravermelho, acerta com precisão o úmero, faz todo tipo de controle, quanto que está produzindo, a qualidade do leite que está sendo produzido naquele momento. O animal vai embora, e se o animal quiser voltar, porque ele é atraído pela alimentação, o robô olha e fala, não te quero agora não, porque você está com pouco leite ainda, volta daqui a 2 horas. Então, o robô hoje conversa com a vaca. Eu poderia trabalhar com a lógica que está muito claro, a gente tem inclusive uma startup, chama Colmed, onde eles colocam sensores no estômago da vaca, e com base nesse sensor, eles têm condições de, com precisão, saber se a vaca está ficando doente, saber se a vaca está entrando em processo reprodutivo, só por mudança de temperatura. Tem situações, eu vou para o último, que senão eu vou ficar falando muito aqui, a questão do remédio inteligente, que vai nos beneficiar muito. Hoje, se nós 5 aqui tivermos uma infecção, tivermos um problema aí que nos leve a tomar antibiótico, o médico vai dar uma dose que vai resolver o problema de nós 5, mas nós vamos urinar antibiótico. E aí nós vamos causar um problema gravíssimo, porque é antibiótico que está indo para o meio ambiente. E só tem um jeito de fazer, que é esse mesmo, é dar uma overdose para que resolva o problema. A gente está trabalhando com nanotecnologia
E aí, como é que vai ser feito o processo? Vai identificar, o sensor vai identificar, está começando um processo de infecção, e aí vai ser liberado na proporção necessária, até para que não fique resíduo no leite, que hoje fica resíduo no leite. Então, são coisas, nós estamos falando de coisas de presente, nós não estamos falando mais de futuro. Se for falar de futuro, vai ficar uma coisa meio exótica aqui. Show de bola, Paulo. Quem mais poderia complementar? Muitas coisas do presente, na verdade, já são futurísticas para muitos, né? Que às vezes ouvem e dizem, poxa, isso não existe ainda. Falando muito de inteligência artificial e de dados, a HandTalk, por exemplo, utiliza isso muito bem, os dados anônimos de traduções, de quantidade de traduções, o que é que está sendo traduzido. Então, o trabalho da HandTalk diário é tornar o Hugo mais inteligente, que é o nosso avatar 3D. Então, as palavras que não têm sinais ainda, ou que precisa de uma animação, de uma avaliação do intérprete, pessoa física, tudo isso sai num dashboard e num ranking gigante. A grande questão é, dados a gente tem de monte. E nos próximos anos isso vai quintuplicar com essa história da internet das coisas. A grande questão é, o que a gente faz com esses dados? O que é que a gente aprendeu e o que é que a gente vai fazer para utilizar? E aí é um grande desafio para os novos empreendedores também, para mim, para os novos, que novas profissões vão surgir, novas soluções vão surgir, porque a gente vai precisar saber o que esses dados vai trazer de inteligência para o nosso negócio, né, para a vida da gente, pessoal ou profissional, e criar novos medidores, novos coletas de dados, novas plataformas que a gente possa trabalhar e cada vez mais evoluir essas empresas. Então, a profissão que eu vejo no futuro, além do cientista de dados, a gente tem um cientista de dados lá e é bem complexo o trabalho, fazer o que com esses dados? Não dá para a gente ficar só coletando e não trabalhar nada que aprimore aí ou a empresa ou a tua vida. Obrigado, Carlos. Cláudio vai complementar também. Nessa mesma linha, dos projetos que a gente tem com a Itaipu, alguns deles, por exemplo, o Laboratório de Automação de Sistemas Elétricos, né, também instalamos os sensores, tem uma enormidade de dados também. Tem um projeto para começar a analisar esses dados, para usar Data Analytics e Big Data também em cima desses dados, para começar a tomar decisão em cima dos dados. Em paralelo, a própria Fundação PTI também está em negociação com duas empresas, uma de Recife e uma de São Paulo, para verificar essa questão de tomada de decisão baseada em dados. Porque tem uma margem, tem uma demanda do próprio turismo daqui da cidade de Foz do Iguaçu, né, de entender como é que é o comportamento turístico aqui. Né, mas usar bases de dados que estão aí disponíveis ou comprar algumas bases de dados para poder saber como que é o comportamento turista, para otimizar e conseguir até mesmo vender mais para esse turista. Então, tem essa demanda em andamento agora. Nós temos uma outra iniciativa com a área de informática da Itaipu, estou vendo o Felipe sentado ali, que é o CELTAB, o Centro Latino-Americano de Tecnologias Abertas, né? E ali alguns projetos já estão relacionados à internet das coisas para a cidade Smart City e também para a Smart Agro, Smart Farm, né? Projetos de aplicação da internet das coisas no agronegócio. Com a BDI, nós vamos ter uma parceria com a BDI para cidades inteligentes. O PTI vai ser uma base da BDI para testes de tecnologia em cidades inteligentes. Também vai ter uma enormidade de dados para ser utilizados. A gente vai criar uma central de comando e controle também para isso. Tá? Então, são essas iniciativas do PTI, né, no que tange a dados e inteligência artificial, consequentemente. A gente sempre tenta fazer os projetos casados com programas de pós-graduação, né, porque é muito jovem essa questão da pós-graduação aqui, relativamente nova. Então, não tem tantos programas de mestrado e principalmente doutorado. A gente tem trazido programas de universidades de ponta para rodarem aqui. E tem funcionado bem. A gente coloca as demandas de pesquisa para serem trabalhadas no programa de pós-graduação e os resultados são aproveitados pelos projetos. Tá? Fantástico. Obrigado, Cláudio. O Eric quer complementar alguma coisa? Bom, gente, nós estamos com um tempo, assim, infelizmente, curto, né? E a gente vai fazer apenas um encerramento e eu convido a vocês que tiverem alguma pergunta, nós vamos ficar por aqui, enquanto ali fora, e quiserem trocar uma ideia, né, e vamos aproveitar esses 5 minutinhos que a gente tem aqui para fechar no horário. Eu gostaria que cada um desse aí o recado final, né, e vou começar aqui pelo Eric, um recadinho rápido aí. Não deixe eles muito preocupados, não, tá? Tá bom. Não, basicamente, acho que o recado
que eu tento deixar para a audiência, né, que quer entrar nessa área, que quer conhecer mais sobre inteligência artificial, são 4 conselhos básicos, né? O primeiro é tentar aprender o básico de machine learning, de inteligência artificial, através de cursos de graça online, que já tem existentes, diversas plataformas, ser proativo em procurar material sobre isso, né? E aprendendo esse básico, se especializar em alguma área de interesse. Por exemplo, inteligência artificial tem uma área muito crescente para detecção de imagem, né? Você usa deep learning, redes neurais, para detectar imagens. Então, você pode se especializar nisso e ser um diferencial para você. Ou você pode se especializar em texto. Você quer trabalhar com dados não estruturados em texto, parte de mídia, né? Então, você pode também se especializar nisso. Tem toda uma área específica para isso, né? Ou você pode se especializar em forecasts, em previsões de demanda, em tudo de vendas, né? Então, sabendo o básico, você consegue depois se aprofundar melhor. E isso também requer que você tenha também um perfil muito consultivo, né? Que eu acho que uma das coisas que é interessante dessa área é não só você saber a parte técnica muito bem conceituada, mas você também entender o negócio. Se você não tiver essa mescla de você entender o negócio, sair da tela do computador, do código, e falar com as pessoas, e conversar com quem está lá na frente e que sabe muito bem do negócio, você acaba se isolando muito e fazendo soluções que são caixa preta, que ninguém vai usar, ninguém entende. Então, acho que o meu conselho vai mais para sair da tela do computador e entender a vida das pessoas, o que elas querem, as dores delas, como elas entendem o negócio, para você, baseado na sua base que você tem técnica, prover soluções mais eficazes. Tá? Ok, um minutinho aí para Cláudia. Tá. Só vou agradecer o convite, né, de participar dessa mesa redonda aqui. Deixar o convite para todos, né, visitar o stand do PTI, está ali. Nossos pesquisadores estão lá. Temos um banco de talentos aberto aí para aqueles que têm interesse em trabalhar conosco, tá? Será um prazer. E as empresas também, a gente puder relacionar, tá aí. Deixo o convite aberto. Agradeço a paciência de vocês por ter ouvido a gente. Obrigado. Paulo? Nós começamos em 2016, dando consequência a essa preocupação, como é que a Embrapa, uma empresa de pesquisa, iria sobreviver nesse novo mundo, nessa nova era de mudanças. Nós procuramos pessoas que pudessem nos auxiliar a trilhar esse novo caminho, que é o caminho da era da mudança. E o Karuska foi um dos que a gente conheceu. Então, eu conheço o Karuska há pouco mais de 2 anos. Nos juntamos ao Crânio, que foi acelerado junto com você lá no Google. Participamos também com mais 2 outras empresas. Uma é o Milk Point, e a quarta é da Kik Venture, do César Taurion, e então Samir é o Crânio. A gente se reuniu e nós criamos o Ideas for Milk, que eu vim até vestido aqui de vaquinha hoje, pode não parecer, mas eu estou de vaquinha. E em 2016 a gente fez o primeiro evento voltado para descobrir talentos, pessoas que tivessem propostas, ideias, ainda mesmo na fase de ideias, e outras já com uma estrutura melhor desenhada. E isso foi um sucesso tremendo. Em 2017, nós fomos selecionados como uma experiência interessante, fomos lá no Vale do Silício contar isso, fizemos pela 2ª vez, e agora nós estamos em 2018 fazendo o Ideas for Milk. Eu sugiro, aqui não tem muito tempo, www.ideasformilk.com.br, dá uma olhadinha lá, tem gente que hoje já está com sua startup, em 2 anos, no ritmo que você colocou, já está com o seu negócio na Europa, instalado na Europa e no Brasil. É uma velocidade muito grande, tem gente querendo comprar talento, e com um detalhe, o nosso movimento, quem banca é 100% do setor privado, e são as empresas do setor lácteo, são laticínios, são empresas de máquinas. Então, quem for participar do Ideas for Milk vai ter uma oportunidade única, vai apresentar sua proposta literalmente para diretores de grandes empresas. Entra lá que você vai ficar impressionado com o número de empresas e entidades do leite que participam. Quem sabe você pode estar mudando também a sua vida participando, como outros já participaram. Fica aí o convite para vocês
conhecerem. E quem quiser conversar um pouco, eu tenho aqui, inclusive, alguns panfletos a respeito. Obrigado. Dando seguimento aqui na conclusão, sendo bem breve, eu como analista de sistema e desenvolvedor também, ou seja, mexo muito com código ainda, mas eu deixo uma dica para quem é desenvolvedor, para quem trabalha com tecnologia. Às vezes as soluções não são uma tecnologia, não são software. Então, um bom empreendedor, independente se ele é um coder, um programador ou não, é ele ser solucionador de problemas. E muitas vezes essa solução não vai vir de software, né? Então, existe uma ferramenta gratuita, eu estava até falando ali na minha palestra, e que eu gosto muito de usar, que é a empatia. Então, quando você vai buscar fora da tua mesa de trabalho, realmente, qual a dor que o teu usuário, o possível cliente está tendo, você consegue realmente ferramentas ali para traçar uma trajetória de cliente, uma solução realmente palpável que as pessoas desejem. Não adianta fazer o melhor aplicativo do mundo, a melhor inteligência artificial do mundo, se as pessoas não quiserem usar. Então, aproveitem para sair um pouco desse macro, que é a área de desenvolvimento, e tornar as coisas mais abstratas, para tentar realmente tirar daquela problemática qual é uma solução eficiente. Bom, gente, então, para fechar aqui, só complementando o que o Paulo falou, que eu achei fantástico, há 3 anos atrás, em 2016, a gente conseguiu fazer uma coisa e dar um exemplo para a iniciativa pública. A Embrapa, como empresa pública, ela se aproximou desse mundo universitário, tentando diminuir esse abismo que existe entre as empresas, as organizações, independente do segmento, e a academia. Ela deu o primeiro passo. E a gente vem hoje conversando muito e incentivando outras instituições públicas, que elas são mais resistentes, a fazer o mesmo. E na universidade, na academia, a gente descobriu pessoas fantásticas, né, Paulo? E com ideias sensacionais. E, gente, a inteligência artificial, os robôs substituíram todos os processos automáticos que vêm substituindo uma velocidade exponencial. E agora a inteligência artificial vem mexendo no nosso cognitivo, que o robô ainda não conseguia. Então, nós temos que, cada vez mais, eu acredito muito que ela não vai nos superar desde que a gente se junte. Ela e dê as mãos do mecânico com a nossa criatividade, que nós ainda temos a grande vantagem de tirar a pilha ou puxar o fio da tomada, né? Então, isso que a gente pode fazer. Eu quero agradecer muito a organização do evento. Há 3 anos, colocado aqui, que a gente vem batalhando, acho que foi 2016, 2017, que nas 2 últimas edições, que a gente colocou alguma coisa com trilha de negócios. Eu espero estar por aqui, conto que Deus me ajude, a gente está por aqui no ano que vem, que esteja uma fila absurda lá fora, com um painel com essa qualidade. Eu quero agradecer muito a organização por permitir a gente discutir um pouco, trazer um pouco esse bate-papo para vocês. Obrigado, Cláudio, obrigado, Eric, obrigado, Paulo, obrigado, Carlos. Um abraço a todos, estamos por aí, estamos juntos, gente.